Explica pra gente, Bel, por favor, e por que haveria de ser bom que a gente ingressasse na OCDE? Bom, essa é uma construção que o Brasil está tentando fazer e não é de hoje. Começou a ter um certo avanço a partir de 2022, justamente porque firmou alguns compromissos. Adivinha sobre o quê? Sobre o IOF, de conseguir zerar gradualmente o IOF até 2029. A gente está indo na contramão, a gente está aumentando a alíquota. Isso não são vozes assim da minha cabeça, Elisa, são vozes do Congresso Nacional que estão soprando isso como consequências negativas diante dessa derrota jurídica que Câmara e Senado sofreram ontem a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E associando a um contexto que mecanismos que mexem com questões econômicas e têm uma certa voz no mundo estão ainda com um peso de proporções maiores, sobretudo diante das últimas medidas de Donald Trump. Então, olha como as coisas vão se costurando. A gente saiu do IOF, a gente já pensa num contexto da OCDE em relação ao tarifaço e das relações ali, até passeando um pouco pelo noticiário de Inter, que Donald Trump também tem com a OCDE e que foram na contramão do que o antecessor dele, Joe Biden, fazia em relação a esse organismo. A OCDE é esse clube dos países ricos. E o Brasil tinha uma certa pretensão, que foi construída nos últimos anos, de ingressar e agora se vê afastado na avaliação dessas fontes do Congresso Nacional. Esse é um ponto. Outro ponto conversa justamente com o que a Débora estava falando para a gente. Há uma visão de que teremos judicializações e que teremos muita insegurança jurídica em relação a isso. A judicialização esperada é, sobretudo, porque houve um tempo ali, um prazo de alguns dias, em que a gente não teve, melhor dizendo, a aplicação das novas alíquotas sobre risco sacado. E aí, agora que não está valendo, aquela galera que teve prejuízo, porque teve essas alíquotas aumentadas, vai querer acionar a justiça para tentar reverter isso. Então, isso gera um nó ali de judicialização e que pode render mais gasto para o governo diante de possibilidades de perder dinheiro com isso, de perder na justiça. Então, esse é outro efeito nessa onda de insegurança jurídica que a Débora estava contando para a gente. E é interessante quando essas análises todas partem ali de gente do Congresso Nacional, porque mostram um pouco do descontentamento e um pouco do que eles preveem de causa e consequência daqui em diante em relação a esse aumento do IOF, algo que o Congresso tentou e muito, até porque tem muita influência do setor produtivo, de todos os afetados e agora, depois de uma vitória política, tem uma derrota jurídica em relação a esse assunto, Elisa.